para nossa aula de encerramento do módulo, né. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos então encerrar esse módulo, né, com reações de oxidorredução, tá bom? Então nós vamos falar sobre esse tema hoje, tá. Então dentro das reações de oxidorredução, nós vamos falar um pouco então sobre as próprias reações e sobre pilhas, porque são reações de oxirredução também, né, que geram as famosas pilhas, tá. Bom, então vamos lá. Então assim, o que são as reações de oxirredução? Então são reações químicas que envolvem transferência ou troca, né, de elétrons de uma molécula, de um átomo ou de um íon para outro reagente, tá. Então há uma transferência de elétrons, eh, seja de um átomo, né, de uma molécula ou de um íon, para um outro reagente, tá. Então sempre um vai doar, o outro vai receber, como se fosse uma reação iônica, né, mas ali envolvida por uma questão de de troca desses elétrons mesmo, que isso aí é a como que eu posso dizer? É um indicativo para que a gente consiga, nas pilhas, fazer com que a gente transforme a energia da reação química em energia elétrica, tá, em corrente elétrica, energia elétrica, tá. Então esse é o princípio aí das reações de oxirredução, tá. Muito bem, então ali, nesse desenho que vocês veem na tela, então a gente tem ali só para a gente ilustrar, né, depois nós vamos ver com mais calma, mas é uma ilustração do processo de transferência de elétrons. Então ali do lado esquerdo, a gente tem vários elétrons, e aí tem lá ao centro o núcleo, né, positivo, e ao redor os elétrons negativos. Só que aí, esse maior da esquerda, vocês acompanham que tem um salto de carga negativa de elétrons ali, né, que vão para o, vamos chamar assim, elemento, né, da direita. Então esse é um processo de transferência de elétrons, né, onde saiu o elétron da esquerda para a direita. Esse movimento de transferência é uma reação química chamada oxirredução. Um doa e o outro recebe. E aí a gente tem então o que nós chamamos o seguinte, ó, ali em cima fala isso. Aquele que doa o elétron ou aquele elemento que perde o elétron, eles falam, vocês vão encontrar assim, ó, se você pegar um tipo de livro, vai falar perda de elétrons, se pegar outro tipo de livros, fala doam elétrons, né. Então, ou doa ou perda de elétrons, mas enfim, aquele que doa o elétron, ele está sofrendo um processo de oxidação. Já aquele que recebe o elétron, ele está sofrendo um processo de redução. Daí o termo oxirredução. Oxi de oxidação, redução de redução mesmo, né. Então veja, é dessa forma que a gente vai então, conversar daqui para frente, tá? Muito bem. Então, assim, o que que é então quais são então as definições de oxidação, redução, agente oxidante ou agente redutor, tá? Em uma ligação iônica, até citei ela agora há pouco no começo da nossa aula, numa ligação iônica, que é aquela ligação onde a gente tem lá, por exemplo, vamos, imaginar tá aí ó, na tela, cloreto de sódio, né. A gente fazia a distribuição eletrônica, né, por usando o diagrama de Linus-Pauling em níveis e subníveis. A gente via quantos elétrons tinham os elementos, né, o sódio, o cloro,
e fazia lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O sódio tem 11, então 1 na última camada, né, então representava lá 1 elétron na última camada. Quando vocês olham esse esquema dentro do quadro vermelho, é uma representação do símbolo de Lewis, lembram lá que a gente estudou, né. Então, o cloro está ali representando, eh, como se ele tem então 7 elétrons na última camada. Então, quando a gente lembrando lá da ligação iônica, né, o elemento mais eletronegativo é aquele que está mais à direita, que é o caso do cloro, está na família 7A da tabela periódica. O sódio, ele é mais eletropositivo, então ele está mais à direita da tabela periódica, então ele tende a doar, então tem família 1A, 1 elétron na última camada, então tem essa regrinha. Muito bem, então a gente vê ali que forma um composto iônico, cloreto de sódio, porque o sódio doa para o cloro recebe, tanto o sódio quanto o cloro ficam com as últimas camadas, eh, com 8 elétrons, cumprindo a regra do octeto, que a gente já estudou, e eles têm então a estabilidade, eles ficam em estabilidade. E aí, a compensação dessa doar e receber elétrons se reverte em ligação. Daí o termo ligação iônica, porque são íons que estão sendo, usados ali, né. Bom, então, uma ligação iônica, onde se forma um composto iônico, um dos átomos participantes da reação vai doar elétron para o outro átomo. Então, assim, como que vai ser aqui? O átomo que doa elétrons sofre processo de oxidação, igual eu falei agora há pouco. Então aqui já está bem mais explicado. Então, ele vai sofrer um processo de oxidação, ele vai oxidar, tá? Enquanto que o átomo que recebe elétrons, que é o caso do cloro ali, né, ele sofre um processo de redução, tá? Então a gente considera esse exemplo do cloreto de sódio. O sódio doa, o cloro recebe, tá? Bom, então nesse exemplo aí do cloreto de sódio, temos que a oxidação do sódio, Na, ela só aconteceu porque o cloro provocou o sódio. Concorda comigo? Ele estava precisando de um elétron, ele chegou para o sódio: "Ô sódio, você tem como me fornecer um elétron aí?" Ah, o sódio disse: "Tá bom então, estou aqui para você." Então como o sódio provocou quer dizer, o cloro provocou o sódio, então a gente vai determinar o cloro como um agente oxidante. Foi ele que provocou a oxidação, então ele é um agente oxidante. Ele fez isso para que o sódio sofresse oxidação. E aí, da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, a redução do cloro, porque se ele recebeu elétrons, ele sofre o processo de redução. Então, a redução do cloro foi induzida pelo sódio, não é? Porque o sódio falou: "Ó, eu tenho um elétron aqui, se eu te entregar, você topa?" "Topo." Então o sódio provocou isso nele. Se não fosse o sódio, não tinha acontecido nada com ele. Então a gente vai chamar que o sódio é um agente redutor, foi ele que provocou a redução. Então aí você vê que é o contrário, né. O sódio que doou um elétron, ele sofreu um processo de oxidação. Mas por outro lado, é um agente, o quê? Redutor, porque ele fez com que o cloro sofresse redução. E o inverso também, tá? Então, às vezes fica um pouco confuso, né, mas para a gente entender que doou o elétron, aquele elemento que doou sofre processo de oxidação. O elemento que recebeu sofre processo de redução. Quem provocou a redução é agente oxidante. Quem provocou desculpa, redução é agente redutor. Quem provocou oxidação é agente oxidante, tá bom? Muito bem.
Eh, Aí, o que que acontece? Vamos lá. Definição de número de oxidação, né. Eh, por Russell, 1982, os compostos iônicos, eh, os compostos iônicos, como é o caso do cloreto de sódio, o número de oxidação corresponde à própria carga do íon considerado. Então, o que que é o NOx? Número de oxidação. Então, assim, todos os elementos vão ter um número de oxidação. E aí, uns mais, outros menos, um vai promover a redução, outro vai promover a oxidação. Eh, Como é o caso do cloreto de sódio, né, nesse caso. Então, o número de oxidação corresponde à própria carga do íon considerado. Então, se a gente pegar, ou seja, o número de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou numa ligação iônica. Então, o nosso exemplo ali do cloreto de sódio vai ser da seguinte forma: Na+, vai ser o íon sódio. Por quê? Ele não doou o elétron, ele não perdeu um elétron para o cloro. Então, se ele doou, se ele perdeu, ele passa a ser um cátion. Então, ele tem carga positiva mais um, tá? Ah, então, o número de oxidação é mais um. Assim como o cloro, a gente tem o cloro recebeu um elétron do sódio. Então, se ele recebe, ele passa a ser um ânion com carga elétrica negativa. Então, se ele ganhou um elétron, então o número de oxidação ou NOx dele é menos um, tá? Então, a gente faz nesse sentido aí, tá certo? Muito bem. Definição de número de oxidação ainda. Então, veja, para isso aquilo ali é composto iônico. Para compostos moleculares, que são aqueles que fazem ligação covalente, que não tem transferência, mas um compartilhamento de elétrons, lembram? Eh, Aí a gente pega aqui um exemplo do composto ácido clorídrico, HCl. Como a gente sabe, o cloreto é mais eletronegativo. Falei agora há pouco sobre isso. Ou seja, ele está mais à direita da tabela periódica. Então, ele tem uma tendência a receber elétrons. Então, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O hidrogênio está lá do lado esquerdo, né? E podemos, então, considerar o cloro, né, atraindo os elétrons para ele, atraindo os elétrons compartilhados para ele. E a representação mostra isso. Então, por exemplo, nós temos lá HCl. Se a gente fizer, por exemplo, uma dissociação iônica ali, uma quebra de ligação do ácido clorídrico, logo nós vamos ter que o hidrogênio, como o hidrogênio é número atômico 1, logo o número de elétrons dele é 1 também, tá? Então veja, nós temos ali o hidrogênio com um elétron para poder compartilhar. E aí, o cloro, ele vai ter 7 elétrons na última camada, como a gente já viu agora há pouco, porque ele é mais eletronegativo, ele está na família 7A, logo, logo, nós temos então 7 elétrons. Então, como ele é um composto molecular, ele vai ter um compartilhamento de elétron. Então, esse elétron do hidrogênio vai ser compartilhado com o cloro, né? E aí você então tem uma ligação HCl, tá? Então veja, para o ácido clorídrico, nós vamos considerar o hidrogênio H+, o íon H+, perdeu um elétron, então o hidrogênio vai ter um NOx mais um. O cloro, a mesma coisa do exemplo anterior.
ele tem a tendência a receber, recebeu, no caso ele compartilhou, mas não deixou de ganhar, né, e um elétron. Então o NOx do cloro continua sendo -1, então não mudou nada, tá. Então são elementos conhecidos que a gente tem aí, tá bom? Bom, ainda dentro da definição, do número de oxidação, né. Então levando em consideração qualquer tipo de composto em questão, podemos ampliar o conceito de oxidação e redução com base na definição do número de oxidação da seguinte forma: oxidação, perda de elétrons, ou doação de elétrons, ou o aumento do número de oxidação do elemento. Então, conforme o número de oxidação for aumentando, quer dizer que está oxidando mesmo de fato, né? Redução é o ganho ou recebimento de elétrons. Ou ainda, que até agora a gente tinha visto, mas ou ainda a diminuição do número de oxidação do elemento. Então, conforme o número de oxidação daquele elemento vai diminuindo, significa que ele sofre redução. Então, a gente vai ali para a tabela, para aquela escala dentro da tela, do quadrado vermelho ali, né, onde nós temos ali de -7 a +7, tá vendo lá? Na escala, -7 à esquerda, -6, -5, 0, tá-tá-tá-tá, 0, +1, +2, tá-tá-tá-tá, +7. Isso é o número de oxidação, NOx. Então veja só, conforme nós vamos aumentando o número de oxidação, aquele elemento vai sofrer oxidação. Tá vendo lá a setinha oxidação para a direita? Então ele vai sofrendo oxidação conforme vai aumentando o número o NOx dele. Por outro lado, embaixo nós temos uma série de redução da direita para a esquerda. Então, conforme vai diminuindo o número de oxidação, o NOx, vai acontecendo o processo de redução para aquele elemento. Então, a gente pode também definir dessa forma, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Aí, um exemplo. Então, vamos fazer esse exemplo aí. Então, veja. Considerando a molécula de H3PO4, né? H3PO4. O NOx dos elementos hidrogênio e oxigênio são conhecidos e são fixos. A gente sabe que o hidrogênio é +1, a gente viu agora há pouco, porque ele é o que tem, porque ele é bem eletropositivo, ele está bem à esquerda. O oxigênio, ele está mais à direita da tabela, na família 6A, da tabela periódica, logo ele vai ter 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6 elétrons na última camada, quantos elétrons ele precisa para ficar estável? 2, para cumprir a regra do octeto. Então ele precisa receber 2. Se ele precisa receber 2, logo ele se torna um ânion, com a carga -2. Então passa a ser um valor conhecido, tá? E fixo, não muda. Então, se a gente quer determinar o NOx do elemento P, que é o fósforo, que faz parte do H3PO4, como que a gente vai fazer para achar esse NOx? Então, veja só. Se a gente já sabe que o NOx do hidrogênio é +1, que o NOx do oxigênio é -2, conforme a gente conversou agora, então a gente vai equacionar o cálculo do NOx para achar o NOx do fósforo, que é o P. P é o símbolo do elemento químico fósforo. Então, a gente pega H3PO4. Então, se a gente dividir os elementos, H3PO4, igual está escrito aí, certo? Então, vamos começar ali dentro do quadro vermelho. Separei os elementos.
Então vamos ver o hidrogênio. Quantos hidrogênios nós temos? 3. H3, 3 hidrogênios. Qual é o NOx do hidrogênio? Falamos agora há pouco, já sabido, mais um. Então, se eu tenho 3, se nós, né, eu não tenho nada, nós aqui temos tudo. Nós temos 3 hidrogênios. Então, nós vamos colocar 3 vezes o número de oxidação do hidrogênio, que é mais um. Então, 3 vezes mais um. E vou somar tudo. Mais o P, fósforo. Qual é o número de oxidação do fósforo? Nós não sabemos, ele não tem uma regra definida, então ele é variável. Então é ele que nós precisamos, inclusive o exercício pediu isso pra gente. Então eu vou chamar de X, uma incógnita, chamei de X. Mais oxigênio. Quantos oxigênios tem? O4, 4 oxigênios. Então se ele tem 4 oxigênios, então vai ser 4 vezes o número de oxidação de quem? Do oxigênio. Como a gente viu que o oxigênio está na família 6A da tabela, logo faltam 2, tá certo? Então, o número de oxigênio, o número de oxidação dele é menos 2. Então, vai ser 4 vezes menos 2. Tá? Então, até fiz ali rapidinho, embaixo, para exemplificar. Então, 3 vezes mais 1, 3. Mais x, aí vai ficar 4 vezes menos 2. Mais e menos é menos. Então, 4 vezes 2, 8. Então, menos 8. Porque tem o menos 2 ali. Então, tem o 4, mais 4 vezes menos 2, mais e menos é menos. Então, menos 4 vezes 2, 8. Então, ficou 3 mais x menos 8 igual a zero. Tá? Então, se x vai ser, então, 8 menos 3, né? Logo, x igual a mais 5. Então, o NOx do enxofre, neste caso, é mais 5. Tá certo? Esse é o NOx do enxofre. Muito bem. Outro exemplo. Considerando o sal Na2CO3, carbonato de sódio, Na2CO3. Tá? Muito bem. Nesse caso, sabemos que o NOx do oxigênio é menos 2 e o NOx do sódio é mais 1. Né? Pois o sódio, assim como já vimos, ele faz parte da família 1A da tabela periódica. Logo, família 1A da tabela periódica tem um elemento na última camada, um elétron na última camada. Então, ele fica mais 1. Portanto, vamos precisar determinar o NOx do carbono. O NOx do carbono, ele é variável, a gente não vai saber quanto que dá. Então, a gente faz da mesma forma. Na2CO3. Então, a gente separa os elementos, tá? A gente separa esses elementos. E aí, a gente vai ter Na2, porque o 2 faz parte do sódio, então não pode separar ele. C, que é o carbono, e o O3. O 3 é do O3 ali, do CO3, o 3 é do oxigênio. Então, a mesma coisa. 2 sódios, 2 vezes o número de oxidação do sódio, que é mais 1. 2 vezes mais 1. Mais X, que é o NOx do carbono. Mais o oxigênio. Quantos oxigênios tem? 3. Então, vai ser 3 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio. Então, fiz ali embaixo para ficar explícito. 2 vezes mais 1, 2. Mais x, mais 3 vezes menos 2, mais e menos, menos. 3 vezes 2, 6. Igual a zero. Então, x vai ser 6 menos 2, x é mais 4. Então, para esse caso, vai ter um NOx aí de mais 4. Tá certo? Então, dessa forma, a gente vai ter esse número de oxidação neste caso aí, tá bom? Bom, aí nós
falamos das, como é que fala? Das reações de oxirredução para preparar para a gente entender a pilha, né. Então as pilhas são sistemas eletroquímicos que produzem energia elétrica por meio de reações de oxirredução espontâneas. Então, as pilhas traduzem o seguinte: através de uma reação de oxirredução, uma reação química de oxirredução, gera energia elétrica, tá? Então, nós temos aí uma corrente elétrica acontecendo, tá bom? Então, exemplificando aí, nós temos então ali uma solução do lado esquerdo, uma solução do lado direito, onde nós temos uma barra metálica do lado esquerdo de zinco, do lado direito de cobre, e aí essa ponte salina é exatamente pode ser um tubo de vidro, mas ele vai fazer a ligação entre as 2 soluções, para elas se comunicarem o que está acontecendo. E isso vai gerar então uma transferência de elétron de um lado para o outro. E nessa e nesse caminho do elétron que sai de um lado e vai para o outro, a gente tem elétron correndo, né, num fio que está ligando as 2 placas, metálicas, uma de zinco, outra de cobre. E aí, no meio do caminho, com a transferência desses elétrons, isso gera uma voltagem. E aí a gente pode determinar a tensão elétrica, né, que é a corrente elétrica, que nada mais é que a energia elétrica ali que está acontecendo, tá. Então a pilha, ela funciona desta maneira, tá. Então aqui, a gente tem a experiência de oxirredução. Então assim, no VAIS, 93, para ele a pilha consiste em um gerador de corrente elétrica. Então a pilha gera corrente elétrica, pois qualquer pilha ocorre reações de oxirredução espontâneas. Elas vão acontecendo, né. E onde, nesse sentido aí, é verificado, né, e na qual é produzida energia elétrica, tá. Então, veja, dentro do quadro vermelho, nós temos ali uma solução aquosa de sulfato de cobre, do lado esquerdo, e uma lâmina, uma placa, uma chapinha de zinco metálico, tá. Do outro lado, nós temos uma outra solução, e aí essa placa vai ser uma placa de zinco e vai ter um depósito de cobre, ou seja, que ali não está ligado a o fio, a até mesmo a ponte salina e tudo, para haver essa troca. Mas só para vocês entenderem, depois de um certo tempo, vai migrar elétrons de cobre de um lado para o outro, de zinco e tal, e aí vai haver o seguinte: um vai doar, o outro vai receber. Vai gerar uma oxidação para aqueles que doa, vai gerar um processo de redução para aquele que recebe. Isso gera então uma reação de oxirredução. Com isso, quando a gente tem esse fio ligado, a ponte salina acontecendo ali, os elétrons começam a passar por esse fio metálico, que é um condutor, ele vai passando, vai passando, vai passando, e nada mais é do que isso então é o que gera energia elétrica, né, porque energia elétrica é um feixe de elétrons andando, e eles têm a transformação então da reação de oxirredução, a reação química e energia elétrica, né. Então o processo de oxirredução verificado pode ser equacionado da seguinte forma, então ali do lado direito, então vai ficar uma equação genérica assim ó, zinco zero, quando é zero, o zero é o número de oxidação ali, é porque ele é metálico, é zinco metálico, então a metal da chapa, zinco, mais a solução, sulfato de cobre, CuSO4, resultando, né, então aí vai acontecer o seguinte, vai haver uma doação de elétrons de um para o outro e o outro vai receber. Então, a reação vai acontecer, o sulfato vai reagir
com zinco, né. Então o zinco 0 vai para zinco 2+, tá certo? Porque o sulfato é -2, então vai ser sulfato de zinco. Então fica ali na própria solução. Mais o cobre metálico, que sai de cobre 2+ para cobre 0, e ele se transforma num cobre metálico. Então é um metal vermelho que vocês veem ali na figura, que adere à chapa de zinco, tá. Então é essa reação que acontece. E aí, se a gente pegar e fizer igual a gente fez lá para achar o número de oxidação deles, né, pegar lá, então zinco 0, vou separar todos os elementos, né, todos os então zinco 0 mais cobre 2+, mais SO4 2-. Por que que eu sei que o cobre ali é 2+? Porque se a gente for na tabela de Anion, nesse caso sulfato de cobre, se a gente for na tabela de Anion, a gente já falou sobre tabela de Anion, eh, o sulfato SO4 ele vale -2. Se tá CuSO4, 1 para 1, significa que o cobre vale +2, porque lembra que faz aquele cruzado aqui, ó, sai do expoente e vem para o índice, trocado. Se não tem nada, é porque ele é +2 com -2, zerou. Por isso é +2. Mais SO4, 2-, resultando em zinco 2+, também pelo mesmo motivo, porque se tá sulfato de zinco, zinco, ZnSO4, e se o SO4 vale -2 pela tabela de ânions e tá zerado ali, ZnSO4, quer dizer que o zinco vale +2. Então vai ser Zn mais 2, mais SO4 2-, mais Cu 0, cobre 0. Nós temos de um lado SO4 2-, do outro lado SO4 2-. Corta, corta, a gente se livra e fica uma semi-reação ali, uma reação de oxirredução. Zinco 0 mais cobre 2+. Então o zinco doou elétron para o cobre, tá vendo? Foi para o cobre ali. E resultando no quê? Num cobre 2+ para cobre 0. Então a gente houve ali uma evolução, né, ali no reagente de transferência de elétron, tá? Opa. Aqui, então, a gente pode subdividir a equação iônica em 2 semi-reações subsequentes. Na primeira semi-reação, ocorre a oxidação do zinco. Na segunda semi-reação, dá-se a redução do cobre. Então, se a gente pegar, né, naquela equação que está dentro do quadro vermelho, é a mesma reação que está aqui, ó. Aqui é o final da página, o final da tela ali. Então, se a gente pegar essa equação e subdividir ela, então a gente fazer uma semi-reação só do zinco e uma semi-reação só do cobre. Se a gente somar essas 2 semi-reações, a gente tem que dar aquela reação. Então, se a gente pegar uma semi-reação só do zinco, a gente saiu do zinco 0, não é, que a gente escreveu ali embaixo, e foi para quem? Para zinco 2+, mais 2 elétrons, ou seja, ele tem 2 elétrons para doar, porque ele estava do 0 e foi para o 2, então ele sobrou 2 ali. Então uma reação de oxidação, porque ele doou elétron. Esse elétron foi parar para quem? Foi doado para o cobre. Então, você sai de CO2 cobre 2+, Cu 2+, mais 2 elétrons. Então não é que ele vai para Cu 4+. Como é uma reação de redução, aí que está a jogada. Ele é uma reação de redução. Então, se ele configurou que recebeu esses 2 elétrons, então ocorre um processo de redução. Então ele não vai para Cu 4+, porque ele ganhou mais 2. Ele reduziu, então ele vai para perder o 2, então ele vai para Cu 0. É meio confuso, mas é assim que funciona. Se ele recebeu,
é redução, então tem que reduzir. Se ele doou, é oxidação. Então, ele vai ter que doar, né? Então tá sobrando elétron lá, tá certo? Ok? E aí, se a gente somar a primeira semi-reação com a segunda, até coloquei um sinalzinho de mais ali, nós vamos ter Zn0 mais Cu2+, resultando em Zn2+, mais Cu0. E daí sim é a reação de oxidação, tá? Aí, pilha de Daniel. Pilha de Daniel, Daniel foi um cientista que fez esse experimento e ela ficou famosa. Então, ela traduz o funcionamento da pilha, que é chamada de pilha de Daniel. Então, se nós pegarmos aquela reação de oxidação que a gente vem trabalhando do zinco e do cobre, então, de novo, ela lá, ó, zinco 0 mais cobre 2+, resultando em há uma transferência de elétrons, né? Então, a gente vai ter ali zinco 2+, mais cobre 0, tá certo? Então, pronto. Então, se o zinco oxidou, o que que acontece? Processo de oxidação significa que ele doa elétron, né? E se o cobre sofreu o processo de redução, então ele vai receber esse elétron. Então, a gente tem no esquema da esquerda, dois recipientes com duas soluções. A solução da esquerda, ZnSO4, sulfato de zinco. A solução da direita, CuSO4, sulfato de cobre. No sulfato de zinco da esquerda, a gente coloca uma placa metálica, uma chapa metálica de zinco. Na solução de sulfato de cobre, é colocado uma placa, uma chapa metálica de cobre, tá? Então veja, face à ponte salina, que é onde você vai ter uma ligação entre as duas soluções, pode ser um tubo de vidro, mas ele faz a ligação, então fica entre uma solução e outra, tá? E aí, por conta dessa ponte salina, começa a haver passagem de uma solução para outra, e aí elas começam a reagir. Ligado na chapa de zinco e na chapa de cobre, um fio metálico, tá? Um condutor. E aí começa a haver a reação de oxidação, uma reação de oxirredução. Então o zinco, como a gente viu, ele vai doar elétron. Então ele começa a doar, porque ele sofre oxidação, tá vendo ali? Então ele começa a doar elétron. E passa por um voltímetro. O voltímetro vai medir a tensão. A tensão é carga elétrica ali, né? Então o elétron começa a ir para o lado do cobre. E aí a gente mostra ali o cátodo com a redução. E aí o cobre, então, ele vai receber elétron, né? Então ele reduziu porque ele recebeu. Lá do outro lado, então nós vamos ter já ali finalizando a reação, né, onde acontece o fluxo de elétrons e tudo mais. E a gente então tem a semi-reação ali do lado esquerdo, zinco 0, resultando em zinco 2+, mais 2 elétrons. Então, houve uma oxidação, perda de elétrons. Do lado direito, como houve a redução, então vai ter o cobre 2+, mais 2 elétrons, resultando em cobre 0. Né? Porque se ele reduziu, ele vai então, teve um ganho de elétron ali. Então ele ganhou elétron, e aquilo que eu falei, ele ganhou, então não vai ficar cobre 4+, como ele ganhou elétron, mas ele está em um processo de redução, então ele vai reduzir para o cobre 0, o mesmo tanto de elétrons que tem ali, tá certo? Bom, dessa forma, nós, então, encerramos a aula de hoje, né? E não só a aula, né, Maria, mas a disciplina, né? Depois vencemos a disciplina aí depois de 9 semanas de estudos. Isso mesmo, Né? uma disciplina extensa, hein? Muito conteúdo. É bastante conteúdo, né? E assim, fico aqui
à disposição para algumas dúvidas, né? Com Pra certeza, gente... pessoal. Então, aproveitem no chat, última chance, hein? Última aula ao vivo, então mandem as dúvidas. Já temos Exatamente. algumas dúvidas aqui no chat. A Tá. participação do André. Uhum. O NOx não seria o número de carga que temos do átomo. Se o fósforo tem 3 elétrons de valência na última camada, pelo diagrama de Linus-Pauling, como podemos achar esse NOx de 5? Tá. O André, boa noite, uma boa pergunta. E o André, percebo, né, Maria? O André ele é um aluno, sempre está Bem perguntando. participativo. Uhum. É muito bacana, André. Parabéns aí pela participação na aula, tá? Nesse caso aqui, André, você fez muito bem. Pelo diagrama de Linus-Pauling, a gente faz uma distribuição eletrônica para achar justamente o elétron de valência, para que a gente possa fazer uma ligação química, né? Como a gente falou, quem vai doar, quem vai receber e tal. Nesse caso do NOx aqui, o número de oxidação, esses elementos tipo fósforo, ferro, que não tem um número de oxidação definido, nós só vamos ter mesmo definido alguns poucos, tipo hidrogênio, oxigênio, família 1A, família 2A da tabela periódica, família 6A, 7A, né? Que esses aí, sim, igual o oxigênio, família 2A, então precisam de 2. Então, ali como é que diria? Faltam 2 elétrons, então menos 2 para dar os 8 elétrons da regra do octeto, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que achar o NOx dele mesmo, tá? Ele está ali dentro do composto, a gente conhece, né, do hidrogênio, conhece do oxigênio, mas não conhece do elemento, por exemplo, o fósforo, a gente não conhecia, né, do carbono ali, porque eles ficam, não é nem para lá nem para cá. Então, o número de oxidação é aquele número que a gente vai, deixa eu até voltar aqui, ó, André, olha lá, experiência, número, aqui, ó, deixa eu ver aqui. Tá. Levando, em consideração qualquer tipo de composto, podemos ampliar o conceito de oxidação na definição do número de oxidação. Então, quer dizer, ele vai aumentar ou diminuir conforme a escala, né. Então, para esses casos que não estão nem para lá nem para cá, a gente acaba fazendo o número de oxidação dessa forma, mas, como você falou, para calcular ali, por exemplo, você quer fazer uma ligação com o fósforo junto, né, fósforo com oxigênio e tal. Aí você vai fazer a ligação. Quando você já tem o composto, você quer saber o número da oxidação dele, né, então é diferente. Mas foi uma boa colocação aí para sanar a sua dúvida, foi interessante a pergunta. Não sei se deu para entender. Acredito que sim. Isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que hoje foi isso mesmo, né, pessoal? Uhum. Professor, muito obrigada pela aula. Nós desejamos a todos excelente final de módulo, ótimas provas. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem utilizar sempre o Fale com o Mediador. Professor Judson, nós Beleza. agradecemos a sua participação, sua disponibilidade e todo o conteúdo entregue nessas aulas. Não, eu que agradeço vocês, Maria, Aline, sempre muito atenciosa, sempre prestativas aqui, né, deixando a gente bem tranquilo para poder dar aula. Quero agradecer ao pessoal que participou, assistiu, espero que tenham aproveitado, né. Sempre fica aquela coisa, né, não sei se teve aqui ou não, mas a gente sempre fala: "Ah, o mapa, isso, aquilo". Mas o mapa, né, pessoal, ele tem um vídeo que está disponibilizado desde a primeira semana da disciplina, que é o vídeo do mapa, né, é o vídeo do mapa. Tem também da atividade 1 também, né. Então os vídeos são específicos para o mapa e está disponibilizado desde a primeira semana. Então, essas aulas que a gente tem feito aqui, né, a gente
trouxe para vocês, né, os conteúdos teóricos e alguns exercícios, como a gente fez no Let's Talk, né? Alguns exercícios que não deu tempo de fazer na aula, a gente fez lá, né? Ficou bem extenso, então é um apanhado interessante para vocês. Mas com relação a mapa e atividade, já está especificado, direcionado para o mapa, tá? Então tá lá já, tá bom? Só para deixar claro isso aqui para vocês, para não haver confusão aí. Então Mas é de isso. qualquer forma, mais uma vez agradeço Maria e Aline pelo belo trabalho e ao pessoal, obrigado pela atenção. Espero que tenha dado certo aí para a disciplina. Isso mesmo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.